Devocional. O que é isso? Ora, pergunte aqui, vai que eu sei responder e lhe ajudo. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia e aqui estamos na série Pergunte Aqui, onde eu tento responder as suas perguntas acerca de temas ligados ao estudo da Bíblia. O foco desse canal é estudar a Bíblia de maneira continuada, né? A gente pega um livro, abre, vamos capítulo a capítulo, verso por verso. Mas eu tenho aqui no canal algumas séries especiais como essa, onde hoje eu vou tratar desse tema, que é o devocional. Também tem a série Textos Antigos, onde eu faço introduções aos textos do Antigo Testamento, que vai demorar um pouquinho para chegar lá, então lhe ajudo também, né? Tem a série Curtinhas, onde são os shorts, né, do canal, aqueles videozinhos rápidos de 1 minuto, que são extratos de vídeos que estão aqui no canal já. Vamos então à nossa pergunta, né? Um amigo me ouviu falando sobre devocional, é um termo que eu uso de vez em quando, e ele ficou curioso e me perguntou: o que é devocional? O que é isso que você fala, que você faz? E eu quero ajudar você também a entender essa prática devocional e já começo lhe dizendo que não há regra, tá? Eu vou lhe explicar com base na Bíblia, sim, mas não há uma regra e isso pode ser feito de maneiras diferentes, em realidades diferentes. Então vamos lá. A lógica aqui, tá? O que é o devocional de maneira bem resumida? É o tempo que eu passo diariamente me dedicando exclusivamente à minha comunhão com o Senhor. É um tempo de leitura da Bíblia, de oração, de meditação. E a ideia, a lógica aqui é o seguinte: a vida cristã, ela é a vida com Cristo. Grande descoberta. É uma grande descoberta, porque muita gente parece que não sabe. Ela não é vida com uma religião. Ela é vida com Deus. E para ter vida com Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Por isso que é necessário ler a Bíblia, orar. E se a pessoa deixa para fazer isso só quando ela se reúne com a sua comunidade, é muito pouco. Porque a vida é todo dia. Todo dia a gente tem demandas, a gente tem necessidades, a gente é bombardeado por uma série de informações, de valores. Então, se tornou uma prática muito antiga, ela é anterior ao cristianismo. É uma prática que já foi introduzida lá em Israel, que é a prática de diariamente ter tempo para a gente tratar das questões do sagrado. Tem gente que considera, e eu acho um equívoco, que isso se resolve indo todos os dias à igreja. Eu acho isso um equívoco por duas coisas. Primeiro, você não está resolvendo a sua relação pessoal e íntima com Deus. Você está apenas multiplicando o seu tempo com a comunidade. E segundo, se você vai todos os dias à igreja, e eu conheço gente que vai todos os dias à igreja, você certamente está furando alguma coisa. Está deixando de lado a sua relação com a família, ou com o trabalho, ou com seus estudos. E isso decorre de um equívoco muito comum, que é o equívoco da ordem de importância. A ordem de importância é Deus acima de tudo. Deus. Depois Deus lhe ensina que você deve cuidar da sua família. Tá? Depois da sua família, tem a sua igreja. Então é Deus, né? A sua relação lá com Deus. Tem a sua família, tem a sua igreja, a sua comunidade local, e tem o seu servir à igreja, o seu servir a Deus. E aí o pessoal confunde o servir a Deus com Deus. Então tem gente que fala: não, eu vou todo dia à igreja porque é amar a Deus em primeiro lugar. Não, você está indo à igreja em primeiro lugar. E você está, inclusive, quebrando a ordem de prioridade. Você está botando o servir à igreja acima do cuidar da sua família. Né? Então, amar a Deus é diferente. E como é que historicamente se desenvolveu essa relação com o sagrado, com a intimidade? Bom, Jesus falou: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e o seu pai que vem em segredo o recompensará. Então, o Senhor já falou, você vai fazer oração no seu quarto. Vai. Você vai ter tempo para orar, para falar com o seu Deus. Isso é essencial. E conhecer as Escrituras. Você já parou para reparar o quanto de Bíblia que é lido numa reunião do povo de Deus? Pega, por exemplo, os domingos. Você vai aos domingos. O quanto que é lido? Às vezes, a pregação, se você somar todos os textos que são lidos, né, as palavras que são dadas, você não tem um capítulo inteiro da Bíblia. Se você for somar em conteúdo, né, então às vezes é lido assim um trecho, sei lá, de uma carta de Paulo,
aos Efésios, depois é lido um texto de uma carta de Pedro, e aí é lido, sei lá, o Evangelho de Lucas. Você soma essas porções, não dá assim um capítulo médio da Bíblia. É pouco. É muito pouco. E tem gente que, ao longo da semana, isso é tudo que a pessoa tem de Bíblia. Gente, Deus nos dá essa carta, né, esse conjunto maravilhoso de livros, cheio de conteúdo, para a gente ficar só com migalha. Se a palavra de Deus é nosso alimento, então quer dizer que a gente tem bons restaurantes para frequentar todos os dias e a gente se contenta a ir no restaurante só no domingo? Não, né? A gente vai querer todos os dias. Então, eu vou lá e dar o exemplo da minha prática devocional, que eu aprendi com pessoas mais antigas e que eu acredito que é uma prática bíblica, dentre várias práticas possíveis, mas que ajuda muito. Então, primeira coisa, me ensinaram lá atrás que a gente... o tempo que a gente tem acabou. É 24 horas no dia e a gente escolhe as nossas prioridades. E aí eu escolhi. Lá atrás eu escolhi que eu ia dormir um pouquinho menos. Eu ia dormir 15 minutos a menos. Eu ia acordar 15 minutos mais cedo. E eu ia usar esses 15 minutos para ter um tempo de Bíblia e oração. É o suficiente 15 minutos? Eu duvido. Mas eu não fazia nada, 15 minutos foi um grande progresso, né? Se você puder passar mais tempo, passe. Mas tenha frequência, todos os dias tenha um tempo com Deus. Então, a minha prática devocional que eu vou lhe sugerir é essa. Você acorda e antes de você ser tomado por preocupações, de pegar no seu celular, no seu computador, de fazer uma refeição, de ir para a condução para trabalhar, de se ocupar com um dia, você quando está ali, acordou, né? Está zerado. Então vai lá, se senta no local, quieto, que você tenha ali ninguém vai lhe incomodar, um tempo exclusivo para isso. E eu sugiro que você abra a sua Bíblia e que você leia. Leia uma porção da Bíblia todos os dias. Se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia Sagrada, em menos de um ano você lê a Bíblia toda. E quanto que dá 4 capítulos? Depende da sua velocidade de leitura, como os capítulos variam de tamanho, na média, entre 15 e 20 minutos por dia de leitura. Você em um ano lê a Bíblia. E eu gosto de, antes de ler a Bíblia, pedir a Deus que me oriente, que me inspire, que me ensine o texto sagrado. E aí depois que eu leio a Bíblia, eu gosto de pensar um pouquinho no que eu li. É o meditar. Nós temos uma grande diferença entre as meditações orientais e a meditação bíblica. Nas meditações orientais é mais ou menos como se você tentasse esvaziar a sua mente, atingir um estado de transe. Na meditação bíblica é o contrário. Você quer encher a sua mente de conhecimento do sagrado. E você raciocina sobre situações do dia a dia à luz das Escrituras. Nós lemos isso na própria Bíblia. Maria, mãe de Jesus, meditava naquelas coisas que lhe foram ditas e guardava as coisas no seu coração. Nós temos lá no Antigo Testamento a mãe de Samuel, já meditava nas coisas que ela ouvia. Nós temos lá na lei de Moisés, é dito, medita nessas coisas, pensa no assunto. Eu gosto de ter um tempo de meditação. E eu gosto de ter um tempo de oração, onde eu converso com Deus livremente sobre as coisas que estão no meu coração. As minhas alegrias, as minhas aflições, os meus anseios, os meus pedidos, sim, isso é bíblico. Não pense que é correto, não. Aquela frase parece até bonita, né? Eu só agradeço. E por que você não faz o que a Bíblia manda? Que diz assim, sejam colocadas diante de Deus, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, todos os seus pedidos. Deus já sabe o que você precisa. Por que Ele quer que você fale? Para ter relacionamento. Porque é quando a gente se relaciona com Deus, por meio da conversa chamada oração, que a gente abre o coração para a ação do Espírito Santo. É nessa conversa que o Espírito Santo vai nos tratar. Por isso que é importante conversar com Deus. Deus já sabe, eu é que não sei. A conversa vai me transformar. Então eu sugiro isso a você, ore livremente. Não fique preso à oração padrão que você aprendeu e repetir ela várias vezes. Você pode repetir sem nem pensar no que está dizendo. Mas converse com Deus. E aí, se um dia você quiser fazer, por exemplo, uma oração como a do Pai Nosso, faça pensando no que você está dizendo. Aí vai ter todo um significado poderoso na sua vida. E ore pelos outros também. É o que a Bíblia chama de intercessão. Se coloque como alguém que pede a Deus por outras pessoas. Se importe com os outros. Peça pelas necessidades dos outros. Se você tem dificuldade
com memorização como eu tenho, um recurso muito útil é uma folhinha de papel e uma lista de nomes, para a gente ir lembrando das pessoas e não esquecer delas, e orar um por um, pedindo a Deus sobre cada uma dessas pessoas. Não é para orar pela lista, tipo, Senhor, essa lista aqui é... Não, é olhar para a lista e falar assim, Senhor, essa pessoa, Senhor, aquela pessoa, esse aqui está doente, Senhor, eu te peço pela saúde dele, esse aqui está com um problema na família, está brigado com o pai, Senhor, promove a reconciliação, entendeu? Pede pelos outros. Então você acordou, você teve o seu tempo de pedir a Deus iluminação pela Bíblia, você leu uma porção da Bíblia Sagrada, das Escrituras, você pensou naquele assunto, meditou, aí você conversou com Deus livremente sobre as suas situações, e aí você começou a pedir por outras pessoas que você acha que precisam de ajuda de alguma maneira, como todos nós precisamos. E aí você sai para o seu dia, seja o que for, cuidar da sua casa, cuidar de alguém doente, ir para a condução, ir para o serviço, trabalhar em casa, atrás do computador talvez, ir para a escola. Você consegue imaginar a diferença de todos os dias ir para o dia desse jeito, ou todos os dias ir para o dia sem fazer isso? Eu não só imagino, eu sei a diferença. Eu vivia sem fazer essas coisas e passei a fazê-las. E é muito bom. E é muito bom. E aí quando a gente vai no local de reunião da comunidade para celebrar, é tão diferente. Porque a gente já vai para compartilhar também do que está dentro de nós, que nós vivemos na semana toda. Não é só para sentar lá e receber. É para sentar lá, mesmo que seja realmente numa atitude passiva, né, de só ir no local, sentar, participar, assim, sem falar nada, mas a gente ali adora a Deus de uma maneira diferente, a gente ora pelos outros de uma maneira diferente. Às vezes, só na saída de um aperto de mão, a gente consegue descobrir que alguém precisa de uma oração e a gente pode dizer assim, olha, eu vou orar por você. E é tão bom quando você encontra uma pessoa uma semana depois e a pessoa vem, aperta sua mão e diz assim, como é que você está? Essa semana eu passei orando por você. Isso tem um efeito, isso fortalece tanto a nossa fé, a coragem, sabe? De saber assim, puxa, eu conversei com essa pessoa faz uma semana e ela veio apertar minha mão agora e me dizer que passou essa semana, todos os dias, ela lembrou do meu nome diante de Deus, pedindo pela minha necessidade. Eu posso estar na mesma situação, mas só isso me encoraja mais. Imagine você também fazer isso por alguém. Isso é tão bom, né? Orar pelas pessoas. Paulo escrevia assim algumas vezes, eu quero que vocês saibam que eu estou orando por vocês. Porque isso faz bem, isso ajuda, isso fortalece. E isso é parte da prática devocional. Tem mais coisa? Tem. E tem uma coisa que eu faço, que eu gosto muito de fazer, eu não faço, nem sempre eu faço porque exige um pouco mais de tempo, mas se você tem a oportunidade de fazer isso, eu quero encorajar você. É você pegar a Bíblia Sagrada e copiar. O processo de cópia, ele é transformador. Pense comigo, lá na escola, quando a pessoa está sendo alfabetizada, seja uma criança, seja um adulto, se usa muita cópia. E a cópia ajuda a memorizar muita coisa. E eu estava estudando uma vez sobre os escribas, né, que ainda são, né, mas antigamente era só eles que faziam isso, mas é quem copia os textos. Hoje tem gráfica, né, mas antigamente não tinha, era só copista, escriba. E eles sempre foram os maiores conhecedores dos textos, porque a prática de copiar fazia isso. E eu resolvi um dia tentar. Eu peguei um livro da Bíblia e eu me sentei num lugar legal, eu peguei papel, e aí eu gosto de papel, eu gosto de escrever, então eu peguei um papel assim que eu gosto um pouquinho mais amarelado, né? Não um papel branco, um papel pautado, peguei uma caneta boa de escrever que eu gosto, e aí eu abri a Bíblia num local bem iluminado e eu comecei a copiar. A gente copia devagar, não é igual a gente ler ou falar, né? Naquele dia eu percebi que aquele pequeno trecho que eu copiei, eu tinha observado detalhes que eu nunca tinha observado, porque eu copiei devagar. Eu copiei prestando atenção, não foi aquela cópia de qualquer jeito. Eu copiei querendo fazer uma letra bonita, e a minha não é bonita, então isso exigiu um grande esforço. E aí depois de copiar aquelas linhas, eu copiei mais ou menos uma página, não da Bíblia, uma página transcrita no meu material, né? E eu percebi, olha, eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido. E ainda eu percebi que, ao terminar, eu estava mais concentrado. Eu estava mais focado, me ajudou no dia ainda. Parece que foi um exercício de foco. E eu passei a fazer isso. E eu acho muito gostoso pegar a Bíblia, abrir, pegar um texto sagrado, dia após dia, transcrever um pedacinho.
né? E aí chega um dia que você transcreveu um livro todo da Bíblia, aí você pode ir lá guardar ou até encadernar, né? E pensar, olha, esse pedação aqui eu escrevi à mão, né? E é para você mesmo, né? Não é para os outros, é para você poder lá de vez em quando olhar e pensar, poxa, que jornada gostosa, né? Eu copiei um livro da Bíblia, coisa boa. Quer uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Faz isso com o Evangelho. Eu sempre sugiro começar a Bíblia pelo Evangelho, né? Um Evangelho qualquer deles, né? Mas comece por um, né? Escolha um Evangelho ali e copie. Olha, é um baita exercício, faz bem. São coisas que você pode acrescentar à sua prática devocional. Pode acrescentar o jejum também. Tem um vídeo aqui no canal sobre jejum. Não vou repetir agora, tá? Você pode procurar. E assim você tem o seu devocional. E aí você faz isso todo dia, pro resto da vida. E você sabe que isso vai gerar transformação. Só isso que eu lhe relatei agora. Imagine fazer isso todos os dias. Claro que tem dia que não dá, eu sei. Tem dia que a noite é difícil, você não consegue, né? Não consegue acordar e fazer isso. Às vezes você está... vai tentar fazer devocional cuidando de alguém doente. Às vezes não dá. Às vezes dá, né? Às vezes em viagem não dá. Enfim, tem coisas que pegam a gente, mas a gente vive pela regra, não pela exceção, né? Então a gente faz todos os dias o devocional. O dia que não dá é uma pena, mas logo a gente volta e faz de novo. E imagine o efeito de fazer devocional ao longo de 1 ano, ao longo de 2, ao longo de 10 anos. Imagine a prática devocional ao longo de 20 anos, o quanto que isso faz pela sua relação com o nosso Senhor. Espero ter respondido a pergunta, o que é um devocional. Esse foi um exemplo. De qualquer maneira, tenha seu tempo com Deus, tenha seu tempo com a Bíblia, tenha seu tempo com oração. E Deus te abençoe. Até a próxima.